Acho que nós, como trabalhadores de Correio, já passamos por algumas dificuldades, né? Em 99, o Fernando Henrique colocou o projeto 1491/99 de iniciativa de privatização pelo Executivo. Agora, o PL 591, que nós derrotamos, mas nós temos que entender que a nossa luta é constante. A luta por uma empresa pública que sirva o povo brasileiro, mas que também garanta direito para os trabalhadores, ela é constante. E assim, a gente está falando muito de concepção, de aquisição de novos negócios, porque é importante para a nossa empresa. Mas isso tudo tem que vir junto com um melhor aparelhamento dos Correios, com garantia de contratação, com garantia de melhoria nas unidades de trabalho, para que nós possamos fazer um trabalho de qualidade também. A gente se posiciona contra o dirigente da empresa que nós estamos favoráveis ao marketplace. Mas esse serviço só dará certo se a direção da empresa tiver compreensão que o seu maior ativo, que somos nós trabalhadores, forem valorizados. Sejam valorizados na questão salarial, benefício, mas sobretudo nas condições de trabalho. Nós precisamos de contratações, nós não podemos esquecer que tem um concurso público, estamos pressionando a empresa para contratar, tem uma desfasagem de funcionários desde 2011 que não se realiza um concurso. Então nós queremos sim compartilhar e participar dessa transformação de inovação e modernização da empresa com a aquisição de novos negócios, mas aliado ao bem-estar dos trabalhadores, garantindo melhores condições de trabalho, com contratação e condições de trabalho dignas, que é o mínimo que se espera de uma empresa pública. Então a gente tem que deixar esse recado aqui também, Zeraldo e Thiago, porque fica parecendo que a gente está falando só na lógica de negócio. Tem que vir novos negócios, mas e aí, como é que eu faço para desenvolver? Todos esses novos negócios são muito importantes, mas aliado à capacidade que a empresa vai ter de desenvolver esse trabalho. E para isso tem que ter contratação, tem que ter garantia de direito, tem que ter, nós estamos com o problema do nosso plano de saúde aí, tem que ter a garantia daquilo que foi assinado em mesa de negociação, honramos compromissos, e nós estamos aí não como antagonistas da direção da empresa, mas sim como entusiastas de novas possibilidades de arrecadação de receita, porque nós estamos vendo a diminuição da carga, né? Mas também deixando claro que entusiasta com a garantia dos direitos dos trabalhadores, sem abrir mão nenhum milímetro da nossa luta por uma empresa pública de qualidade, como você falou, mas com garantia de direito e dignidade nas condições de trabalho para nós trabalhadores. Sim, muito bem colocado, Emerson. Até porque também a campanha salarial está começando e esses pontos que você colocou serão pautas, né, da campanha salarial. Porque é muito importante isso tudo que a gente está falando, mas se não tiver o trabalhador, se não tiver efetivo, que é uma briga muito grande da categoria, também não vai adiantar, né? Aumentar mais um serviço se a gente não tem mão de obra para executar isso daí. E nós estamos entrando aí nessa campanha salarial, né? A Goiás já está com a programação de fazer as assembleias para o Congresso, né, Emerson? Tá? A gente sabe das dificuldades que a empresa está passando, mas como o Emerson disse, né, o sindicato ele tem que ver também o lado do trabalhador. A gente tem que continuar a luta pelo direito dos trabalhadores, né? Pelo trabalhador ter uma qualidade de vida dentro da nossa empresa. E assim, a gente está na expectativa aí. A gente sabe que não vai ser um ano fácil, mas vamos para a luta para mais uma campanha salarial. A campanha salarial está aí, dia 27 e 28 de junho, será realizado o CONREP em Brasília, junto com os sindicatos e delegados. Nós temos grandes desafios pela frente, não tão pequenos. Nós passamos por um processo de luta de garantir a nossa empresa como pública muito grande, mas foi muito duro mesmo. Vocês estiveram sempre em Brasília, lá no comitê, o Sindicato de Goiás sempre presente lá, nos ajudando naquela tarefa, que foi uma tarefa hercúlea. Inclusive, muitos já tinham desacreditado, achando, agora já era, e nós dali, otimistas, não, nós vamos conseguimos travar o relatório do Márcio Bittar, que é o que convoca essa pseudo-CPI. O que está por trás disso, né? Nós derrotamos o Márcio Bittar na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ele não pôde privatizar os Correios como ele estava fazendo, como adestrado que era do governo Bolsonaro. Agora nós temos um outro desafio, que é esse processo de reconstrução dos Correios, porque a gente sabe que foi sucateado, dilapidado, a nossa vida como trabalhador também foi muito atacada. Então o CONREP ele vai ser um palco de duros debates, acredito eu, com as diferentes linhas de pensamento que nós temos dentro da nossa federação, mas sempre com muito respeito, para saber qual é o caminho que nós vamos tomar nessa campanha salarial, onde a gente consiga encontrar o equilíbrio de garantir direito, avançar nos direitos
e também saber como trabalhar em conjunto para fortalecer a nossa empresa. Isso. Porque sem empresa também não existe emprego, sem emprego não existe sindicato, não existe trabalhadores. Então, assim, nós estamos com uma tarefa muito complexa. É que a gente que está aqui em Goiás, Distrito Federal, a gente não tem muita noção do que acontece no país, que, por exemplo, se você vai no Pará, muitas pessoas moram em ilhas, né? E isso é a universalização, é os Correios chegar lá naqueles lugares, de barco, né? Nos lugares que muitas vezes nem o morador consegue sair, mas os Correios chegam ali. E muitas vezes a gente que está aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, a gente não tem essa noção, né? Os grandes centros, a gente tem a vida com toda a dificuldade mais facilitada, né? Agora, as pessoas que moram nas extremidades do nosso país, você citou bem as ilhas de Belém do Pará, Marajó, entre outras, aí tem Laranjal do Jari lá no Amapá, né, Iapoque, e que você só chega de barco. Sim. Os ribeirinhos, né, no Amazonas. Mas assim, se você buscar aqui no nosso mundo aqui em Goiás, não vou falar do Rio de Janeiro lá, que eu conheço um pouquinho, que eu sou do Rio, né? Mas Goiás, se você for aqui pra Chapada, né, depois de Posse e tal, você já começa a sentir a diferença. Isso. Você sente a diferença da prestação de serviço. Às vezes não tem um posto do INSS, às vezes não tem um CRAS, mas lá tem os Correios. Sim. Que é um representante do Estado brasileiro. Nos grandes centros, por ter uma grande concentração da população, você tem uma oferta maior do serviço público, e mesmo assim colapsa. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: aonde tem Brasil tem Correios, aonde tem Correios tem Brasil. Porque não é uma metáfora, é um fato concreto. É fato. Aonde você chegar, você tem uma pessoa ou no atendimento, ou com a camisinha amarela de carteiro, no qual eu sou desse segmento, sou carteiro. Então você vai encontrar um profissional de correio, o que você não encontra muitas vezes do Estado brasileiro, nos distritos, nas unidades da federação do nosso país. Você sabe o que você fez me lembrar? O Correio sempre foi um protagonista de atender as pessoas aposentadas e nos programas sociais do governo de modo geral, desde os antes até o presente momento. Cidadão. Né? Eu me lembro que o Correio fazia até, acho que coleta de leite materno, um tempo assim, não Sim, foi? nós fizemos 2002, 2003, campanha. Então, assim, olha o materno. quanto é fundamental a nossa empresa, a importância que ela é no país. Você estava falando aí, eu me lembro, que lugares que não tinha INSS, que não tinha banco, quem estava fazendo papel? Correios, né? Então, vários aspectos que a gente tem que entender o que é fundamental, como essa empresa é fundamental. E esse pessoal, na verdade, aquilo que falou, quer pegar o filé e deixar a bargaça. E aí eu fico prestando atenção nesse pensamento liberal de economia que eles têm, né, que eles ficam criando aí, falando do Estado mínimo, afastar o Estado da sociedade, né, e deixar que eles venham explorar todo esse campo aí. Aí eu fico imaginando qual que seria a condição da sociedade numa circunstância dessa. Né? Brigam contra o SUS, brigam contra tudo, deixa o povo se virar e paga. O grande empresariado no Brasil é o tempo todo na garganta do governo, falando, a gente precisa de incentivo fiscal. Aí o governo vai lá e dá. O Plano Safra é a maior coisa desse aí, né? Vamos falar que nós temos um estado agro, né? Então eu vou aproveitar aqui e fazer o lobby. Nada contra o agro, acho que é importante, mas é o tempo todo, não, é o agro que produz. O agro produz subsidiado pelo governo federal. O Plano Safra que bota dinheiro lá com juros irrisórios. E aí você pega aí uma crise econômica, o que que faz? Não, o governo tem que intervir para ajudar a colocar dinheiro na economia. Você pega os Estados Unidos na quebradeira de 2008, o que que aconteceu com as grandes montadoras de carro em Detroit? O governo dos Estados Unidos, mais liberal do mundo, teve que botar dinheiro para a economia no IAPIC. Então, assim, pode dar dinheiro para o grande empresariado, mas não pode construir programa social para a população de baixa renda. O Estado não pode atuar com aqueles que mais necessitam. E sim, tem que atuar para aqueles que menos necessitam. Essa é a lógica do capital. É a exploração de mão de obra, é a exploração da pobreza. Então, quero agradecer a participação do Emerson aqui na nossa TV e deixar o espaço aberto, né, para a gente discutir mais sobre Correios, sobre política também. E muito obrigada, Emerson. Larissa, eu agradeço Zeraldo, Thiago pelo convite. É importante a gente usar esses canais de comunicação para se aproximar dos nossos trabalhadores, porque às vezes no dia a dia a gente fica muito tomado pelas tarefas que vêm, né? Nossa vida não está fácil com as nossas pautas corporativas. Então a gente utiliza mais esse canal de comunicação para chegar até você, trabalhador, e dizer que nós estamos aqui com um único e exclusivo ideal, que é defender os interesses da classe trabalhadora. O sindicato é uma ferramenta irrestrita de defesa
da classe trabalhadora, assim como a federação e as confederações. E é importante entender o papel que o sindicato tem na vida dos trabalhadores. Porque nada na vida foi dado de graça pelo patronato, seja ele no setor privado ou seja ele no setor público. Tudo foi fruto de luta e tudo é fruto de luta. E nós precisamos estar unidos. Por mais que às vezes a gente pense diferente, não tem problema pensar diferente, a gente está falando aqui de democracia, é importante pensar diferente, mas temos que agir junto nos nossos objetivos. Então é importante você, trabalhador aqui de Goiás e de todo o Brasil que vai estar vendo esse podcast, entender a importância da nossa unidade, de nós trabalharmos juntos para chegarmos ao nosso objetivo, que é garantir uma empresa forte, mas, sobretudo, garantir um trabalho digno, condições de trabalho e um bom salário. Nós estamos aí com o desafio da campanha salarial. Vamos tentar nessa campanha salarial discutir o PCTS, acho que é importante. Né? Porque muita da defasagem salarial se dá por conta de não ter um plano de carreira, cargo e salário bem definido. E ficar à disposição aqui, Ziraldo, Larissa e Thiago, a nossa federação à disposição de vocês toda vez que nos convocarem, nós estaremos aqui atendendo o chamado com todo o prazer que estou tendo aqui hoje de fazer esse bate-papo. Obrigado. Obrigado, Hermes, pela sua presença, por aceitar o nosso convite, sair de Brasília às 5 horas da manhã, né? Para poder estar aqui juntamente com a gente, trazendo esse debate. E dizer para o trabalhador que o sindicato e os trabalhadores precisam discutir todo e qualquer tipo de assunto, inclusive política, porque ela regimenta a nossa vida em qualquer parte que você imagina. Né, no emprego, no trabalho, nas condições de trabalho, no modo geral. Até o nosso salário implica nessa questão. Por exemplo, nós temos que fazer uma política séria para a nossa empresa, para que nós possamos ter uma empresa fortalecida e a gente ter condições de trabalho. Né? E a gente não está isolado do mundo. Tudo faz ligação uma questão com a outra, certo? Seja em qualquer aspecto da vida. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, e que a gente possa trazer outros debates que venham enriquecer o seu conhecimento. Estamos aqui firmes e fortes. Muito obrigado, Hermes. Isso aí, pessoal. É a Fentec e o Sintec de Goiás na luta sempre. Gostei.